Escrevi, nossa, é um mercadinho aqui, né? Gente, não me perdoe, esquece, volta comigo. Ah, sim. É, realmente. Não, não, é. Eu vou perguntar para ele hoje. Vou perguntar ali qual vai ser, qual é a data do encontro. Boa noite, Fernando. Fala, galera. Vamos lá? Ué, como é que estão? Boa noite a todo mundo. Boa noite. Opa, boa noite. Peraí, a câmera tá fechada aqui, que loucurada é essa? Vocês não estão me vendo, né? Não. Eita porra, vamos ver. Tá peladão aí? Ainda não, Gui. Vamos ver, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aê, agora foi. Então tá. Vamos lá então, gurizada. Muito boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai ter o quórum um pouquinho reduzido, né? A galera me disse ali que não poderia participar, mas hoje a ideia é a gente conversar sobre questões práticas de redação de peça processual, que eu vejo que é uma coisa que a galera se forma como um gargalo, sabe? Sabe aquele lance da gente pegar uma folha em branco e conseguir transformar ela numa petição? Isso não é algo natural quando a gente se forma. A gente se forma e corre atrás de modelos e faz parte, não tem problema nenhum. Só que a gente precisa aprender a construir alguma coisa sem que exista um modelo. E mais do que construir alguma coisa, a gente precisa aprender a construir uma coisa boa. A gente precisa aprender a construir um documento que tenha validade, que faça sentido e que seja persuasivo. Ó, chegou aí o querido Alex. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Alexandre. José Fabiano também. Quem mais está aí? Eu nem vi o Gui, a Saeli está aparecendo aí, a Paty, o Gustavão também e o Sérgio. Antes da gente começar a conversar, galera, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Alguma coisa pontual que queira esclarecer? Processo de escritório, alguma dúvida que tenha surgido? Eu poderia falar, professor? Claro, Gui, manda bala. Tem. Eu redigi a minha primeira apelação oficial assim mesmo, né? E aí depois seria possível, talvez, eu não sei como é que vai ser tratado hoje, largar ali a peça, tirar, claro, qualquer dado sensível para uma avaliação ali de redação e tudo, também até para eventual demonstração ali dos colegas, não sei. Claro, velho. Me manda no WhatsApp aqui, que a gente reserva um momentinho para... Vai todo mundo hoje julgar a apelação do Guilherme, então, já que ele se colocou nessa posição. Uma parte dos honorários. O Sérgio, Né, o Sérgio... essa daí é assim, né? Não tá nem no meu nome, porque eu ainda não tenho a carteira, né? Eu tô aguardando, já foi deferido e já foi enviado para subseção, já foi confeccionado. Mas eu ainda não sou oficialmente doutor, né? Ainda não sou oficialmente doutor. Aí tá no nome do chefe do escritório lá, eu só fiz. Mas eu fiz num papel em branco meu, peguei o documento Word em branco e comecei a trabalhar. Perfeito. Essa é uma coisa fundamental, galera. Gui, me manda no WhatsApp ali, em seguidinho eu abro, tá? Vou mostrar uns modelinhos meus aqui. Até eu tô Por hora eu devendo... tô no trânsito, mas assim que eu chegar em casa eu já mando ali, nem que seja posteriormente ali eu vou mandar. Tá, beleza, manda que a gente olha. Tô devendo, quem tiver demanda, galera, surgir no decorrer da semana, demanda, tiver dúvida, aparecer alguma coisa, me chama no privado, me chama no direct que a gente vai conversando, tá? Olha só, coisa importante, então, antes da gente examinar aqui as peças, eu separei algumas. Eu tô devendo para vocês o kit de peças, eu vou disponibilizar, acho que na próxima semana já resolvo, tá? Tava pegando as melhores ali e vou mandar para vocês.
Primeira coisa para a gente entender em relação à construção da peça processual. Cara, quando a gente tem que pensar na peça processual, não no momento em que a gente vai redigi-la. A gente precisa pensar na peça processual desde o primeiro momento, especialmente a petição mais importante, quando for memoriais ou razões de apelação, por exemplo. Porque muitas vezes, para eu conseguir alegar o meu argumento, para eu conseguir sustentar o meu ponto lá nos memoriais ou na apelação, eu tenho que ter construído isso no decorrer do processo. Então, se eu levei o processo na flauta, não pensei em juntar documentos, não pensei em produzir prova, não pensei em arrolar boas testemunhas, não pensei em pedir a produção probatória por meio de ofício, não vai adiantar eu chegar nos memoriais, eu não vou conseguir fazer milagre. Eu tenho que ter coisas para trabalhar nos meus memoriais. Então, a produção probatória, a instrução probatória, ela é tão importante quanto a redação da peça. Claro que aqui é onde eu vou depositar o meu esforço, é onde eu vou tentar fazer a magia acontecer, mas eu preciso ter ingredientes para fazer a magia acontecer. Um processo lá, sem nenhuma prova, sem testemunha, sem porra nenhuma, eu vou fazer memoriais de que forma? Eu preciso ter coisas para trabalhar. Então, a primeira coisa para vocês botarem no radar de vocês é pensar o processo como estratégia, é pensar um processo na sua inteireza. Enxerguem o processo de forma holística. Isso, às vezes, a gente não se dá conta, especialmente quando a gente está na correria. O processo aquele lá, a gente esquece que ele existe, aí quando abre o prazo, a gente lembra dele. Às vezes, abriu o prazo, a gente não trabalhou bem na construção de elementos probatórios, isso vai gerar dificuldade na redação da nossa petição. Então, primeira lição do nosso encontro hoje é pensem no processo desde o primeiro momento. Se vocês já evidenciarem teses que vocês vão conseguir trabalhar, se esforcem para produzir essas teses, se esforcem para produzir elementos referentes a essas teses, tá? Primeira lição. Segunda lição é a seguinte. Oi, Larissa, boa noite, seja bem-vinda. Segunda lição é a seguinte, galera, não deixa de alegar questões, por mais que sejam questões que elas pareçam estar perdidas. Como assim? Tem teses, especialmente, que mudam muito rapidamente no âmbito do STJ, no âmbito do STF. Então, às vezes, você deixa de alegar uma tese porque a jurisprudência é desfavorável, e aí vai lá o STJ, o STF muda de ideia e você perdeu uma tese porque deixou de alegar porque era desfavorável. Isso acontece a todo momento. Então, às vezes, a gente precisa acreditar. A gente até pode, assim, achar que vai perder, mas a gente não pode se dar o luxo de deixar de alegar na nossa manifestação, porque pode ser que aconteça algo que mude o vento e deixe o vento a nosso favor. E se a gente perde de alegar, a gente morre, a gente perde pela preclusão. Depois eu separei aqui um recurso de embargos infringentes para a gente olhar, que chegou aqui no escritório para a gente, no seguinte momento. O cara estava em fase de memoriais finais, última manifestação da defesa, em primeira instância, e o cara estava achando que ia dar problema e queria nos contratar para apelação, só que ele queria manter o advogado dele para os memoriais. Ele fez isso, eu falei, a hora que vocês quiserem, a gente está à disposição. Os caras nos contrataram para interpor o recurso de apelação. Só que nos memoriais finais, o colega deixou de alegar uma série de nulidades, que eram nulidades extremamente relevantes, eram nulidades muito fortes. Então a gente pegou o processo pronto, com memoriais sem alegação dessas várias nulidades. Quando a gente for com memoriais, né, sem alegação dessas várias nulidades, quando a gente for interpor o nosso recurso de apelação, obviamente a gente alegou essas nulidades, mas elas não foram conhecidas. Elas não foram conhecidas porque o juízo entendeu que havia precluído. Aí, aquela história da gente pensar no processo como estratégia, a gente pensar no processo desde o início, a gente construindo aos poucos a nossa defesa, as nossas alegações. Então, a segunda lição de hoje é: acreditem em teses que parecem vencidas. Às vezes a gente alega sem esperança, vira um vento e a gente acaba ganhando. Às vezes a gente vai alegar só para ganhar vida útil no processo. Se o nosso cliente está solto e o cara vai ser condenado, a gente pré-questiona um monte de coisa, cria um monte de tese jurídica para que o nosso processo tenha vida útil e para que o cliente fique solto o máximo de tempo possível antes de transitar em julgado. Então, às vezes, a gente faz alegações que os juízes não entendem, eles olham e pensam, esse cara é meio ignorante, está alegando essa bobagem.
Cara, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu estou querendo ganhar tempo com isso, ou para uma prescrição, ou para evitar a execução da pena. Quanto mais tempo eu conseguir deixar o meu cliente em liberdade, melhor. Terceira coisa, a gente precisa se preocupar muito, muito, muito com os fatos na nossa manifestação, nas nossas redações processuais. E quando eu digo se preocupar muito com os fatos, não é no relatório. Olha só como isso é importante. Eu não tenho que fazer um relatório extenso, bonito, bababá, bababá. Relatório ninguém vai ler. Eu tenho que trazer os fatos para a fundamentação do meu recurso. Eu tenho que trazer os fatos que me favorecem para dentro de onde eu estou tentando convencer o magistrado. O relatório processual dos fatos, ninguém quer saber, cara, todo mundo já sabe. Quando chegou na sentença, o juiz já sabe o que aconteceu. Quando você está recorrendo, interpondo recurso de apelação, ele também já sabe o que aconteceu. O que eu quero dizer é, você tem que ter uma preocupação muito grande com os fatos daquele caso penal. E esse caso penal, você vai puxar os fatos e evidenciar perante o juiz aquilo que lhe favorece. O direito, galera, é muito difícil a gente convencer o juiz de alguma coisa. O juiz, ele normalmente já sabe como ele vai decidir, ele já tem a interpretação jurídica dele sobre as leis, sobre as normas, e isso a gente não vai mudar. Você não vai conseguir convencer um juiz de que o seu ponto de vista é um ponto de vista mais acertado. O juiz é um cara inteligente, passou num concurso difícil, ele tem a interpretação dele. O que a gente consegue é espremer os nossos fatos para fazer caber no ponto de vista do juiz. Então a gente vai pegar nossa visão daquele caso, vai espremer o que a gente conseguir para fazer encaixar naquela percepção do magistrado. Isso também é muito importante. Relatar, delinear de forma mais precisa possível os nossos fatos em convergência com aquela posição do juízo. Uma coisa que eu falo nas aulas de prática, vou reproduzir aqui também, é uso de jurisprudência e uso de doutrina seletivo e estratégico. Vale a pena eu usar doutrina nas minhas petições? Cara, eu hoje não uso mais, tá? Tem um monte de livro aqui, ó, mas eu não uso doutrina nas minhas petições, porque não faz sentido. É muito difícil um doutrinador conseguir convencer um juiz. Primeiro, se o juiz pensa dessa forma, eu não preciso convencer ele. Se ele pensa de forma diferente, não é a citação do livro do Nutt que vai convencer ele a mudar de ideia. Então, doutrina eu devo usar quando eu estou diante de um tópico, diante de um tema que está sendo construído, ou que é algo muito novo. Então, sei lá, por exemplo, lá no mensalão usaram a teoria do domínio do fato. Teoria do domínio do fato era algo que estava sendo importado da Alemanha, poucas pessoas conheciam, fazia sentido trazer doutrina para a gente buscar melhor interpretação sobre o domínio do fato. Pô, faz todo sentido, porque aí a gente está construindo uma interpretação brasileira sobre essa teoria. É um momento estratégico. Ou teoria da cegueira deliberada, que surgiu muito lá no dólar eventual, especialmente na lavagem de dinheiro. É uma coisa nova, vale a pena usar a doutrina nesse aspecto? Vale a pena. Agora, sei lá, ampla defesa, contraditório, vale a pena fazer citações doutrinárias sobre ampla defesa, sobre contraditório? Eu acho que no mais das vezes a gente vai gastar papel. Então, não vale a pena. A gente tem que ser o mais conciso possível, o mais enxuto possível. Só quando surgirem essas oportunidades a gente perde tempo de fala trazendo outras pessoas, tá? Aí vale a pena. E jurisprudência é a mesma coisa. Jurisprudência é ou decisão de tribunal superior ou decisão da própria Câmara, do próprio julgador que está decidindo. Não convém. Aí eu vou citar agora o TRF 7, TRF 1. Cara, não perde tempo, não tem porquê. Ninguém está interessado no que eles pensam. O juiz está interessado no que o chefe dele pensa, que são os ministros, e no que os colegas de grupinho dele ali pensam, que é a galera que ele vai se reunir na Câmara, vai olhar para a cara e vai conversar junto. Essas pessoas fazem sentido de serem utilizadas como jurisprudência. As demais, não. E, de novo, só quando extremamente necessário. Tá, galera? Por enquanto, alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês uma coisa.
Meu computador está pensando aqui, galera. Tem um caso que eu separei para a gente aqui, que nem vai ser o primeiro que eu vou mostrar, mas eu vou falar para vocês já o racional por trás dele, tá? A gente tem um processo que a gente tem dois réus. E como é que foi? Nós estamos defendendo dois réus nesse processo. E é um processo que surgiu uma questão de nulidade. A nulidade era a seguinte: tinha vários expedientes vinculados à ação penal que nós não tínhamos acesso. Nós não tivemos acesso aos outros expedientes, e isso só foi aparecer para a gente lá nos memoriais. Então, terminou a instrução probatória, a gente viu que tinham expedientes correlacionados àquela ação penal que nós não conseguiríamos acessar. E aí, como nós tínhamos dois réus, nós usamos estratégias diferentes nessa preliminar. Com um dos réus, nós pedimos a reabertura da instrução, dizendo, olha só, fui escrever os memoriais agora, eu vi que não consegui acesso a esses expedientes, isso está gerando um prejuízo para o exercício da defesa, a gente vai precisar que seja reaberta a instrução, que se conceda à vista a defesa desses expedientes e que nos dê tempo para a gente analisar e depois apresentar memoriais. Por que a gente usou essa estratégia com um dos réus? Porque a gente queria tentar buscar um excesso de prazo na prisão. Era um processo que tinha gente presa. Então, a gente queria dizer que esse excesso de prazo na prisão, esse excesso de prazo na instrução, levaria a um excesso de prazo da prisão cautelar e a gente buscaria com isso a liberação dos sujeitos. Aconteceu, não soltaram o nosso cliente porque ele era reincidente, mas soltaram outros clientes, tá? Então essa estratégia, outros réus e outros colegas, essa estratégia deu certo. E com outro réu a gente alegou uma estratégia que buscava expandir o processo lá para o Tribunal Superior, porque tinha uma galera condenada e é um processo que a gente não ia conseguir reverter a condenação, a gente só ia conseguir prolongar a liberdade dos que estavam soltos, dos que foram soltos. Aí a gente alegou no outro processo, nos outros memoriais, o pedido para que se reconhecesse a nulidade. Olha só a diferença. Nos dois a gente está dizendo que houve cerceamento de defesa. Aqui a gente está dizendo, reabre a instrução e está tudo certo. Aqui a gente disse, velho, reabrir a instrução não adianta nada. Por quê? Porque a produção probatória toda foi feita sem que eu tivesse conhecimento dos outros processos. Eu preciso ter conhecimento desses outros processos para eu inquirir as testemunhas, para eu inquirir as vítimas, para eu saber que perguntas eu vou fazer, para eu conseguir, de fato, exercer a defesa materialmente. Então, são diferenças sutis, mas importantes. Num eu quero uma coisa, no outro eu quero outra. O juiz, que não entende o que se passa do lado de cá, pode olhar, ver ali o mesmo nome. Eu acho que a gente assinou com nomes diferentes, tá? Mas o juiz pode olhar ali o mesmo timbre, mesmo escritório, pode pensar, os caras estão loucos. Para cada réu, os caras alegaram uma coisa, não se conversaram, é tudo deliberado, é tudo intencional. Se eu tenho possibilidade de manejar esse tipo de situação, eu manejo dessa forma, beleza? Olha só, galera, o que vocês querem ver aqui? Eu separei para gente memoriais, queixa-crime, embargos infringentes, habeas corpus e um pedido de cautelares diversas. Alguém tem alguma preferência? Habeas corpus e... Peraí, galera, que eu tô com o meu sono. Olha só. Vamos ver os memoriais, então. Tá, achei. Vou mostrar para vocês essa manifestação desse processo que eu referi, tá?
digam aí se apareceu direitinho para vocês. Olha só. Então, esse aqui é o caso que eu falei para vocês. Eu tirei aqui os dados de identificação, obviamente, tá? Mas aqui a gente estava na fase de memoriais de alegações finais. Um dos que a gente apresentou foi assim: preliminar da nulidade processual face à ausência de acesso ao expediente de autos número tal, violação à paridade de armas, contraditório para a defesa, babá, nulidade do processo insanável, ilicitude da prova colhida, teoria da árvore dos frutos envenenados, necessária reabertura da instrução processual. E aí aqui a gente explicou como é que a gente chegou a essa conclusão. E aqui já é uma coisa importante para a gente pegar. Não adianta a gente simplesmente falar para o juiz. A gente precisa falar para o juiz e demonstrar para ele. Então a gente disse o seguinte, ó, quando abriram para a gente apresentar memoriais, nós encontramos uma certidão de antecedentes de um dos réus. Nessa certidão de antecedentes de um dos réus tinha um processo. Aqui eu suprimi para a gente, tá? Mas eu juntei a certidão de antecedentes especificamente demonstrando o inquérito referido que eu não tinha acesso. Aí eu falei, os procuradores signatários não conseguem ter acesso às informações constantes daquele incidente. Não esquece, eu tenho que demonstrar para o juiz, não adianta eu falar. Então eu disse, aqui tem um inquérito que eu não conhecia. Esse inquérito que eu não conhecia, não permitiu que eu tivesse acesso aos autos. E isso gerou uma ofensa ao contraditório e à ampla defesa. O prejuízo é evidente, e aqui eu falo, trouxemos, acho que essa não foi eu que fiz. Trouxemos aqui doutrina, uma jurisprudência específica sobre esse caso. Falamos sobre a nulidade, e aí a gente falou sobre a nulidade fundamentando na Constituição. Esse foi o pedido para que se reconhecesse a nulidade. E aqui a gente trabalhou com o mesmo pedido de outra forma. Ó. Necessidade de reabertura do prazo para apresentação de memoriais, violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A gente não fez toda aquela conversaiada lá de nulidade, a gente simplesmente disse, primeiro, é preciso informar a necessidade de reabertura do prazo para memoriais defensivos, tendo em vista que existe expediente relacionado à ação penal no julgamento, cuja visualização encontra-se restrita à defesa. E aí a gente demonstrou o que aconteceu, disse que não reabrir o prazo geraria violação à ampla defesa, ao contraditório, mencionamos fundamento constitucional, fundamento legal e jurisprudência, explicamos que a gente só tomou ciência disso da juntada das certidões lá no final do processo, porque senão o que poderia acontecer? Preclusão, né? Se eu não explico isso, se eu digo para o juiz, se eu peço a reabertura do prazo para o juiz, sem justificar isso aqui, ele com razão vai dizer que eu estou sendo malandro, que eu guardei uma nulidade de algibeira, porque se eu percebo lá no inquérito, lá no oferecimento da denúncia, que tem um processo que eu desconheço, e eu não falo nada sobre isso, para deixar para alegar lá nos memoriais, lá no final, ele pode dizer que eu estou agindo de má fé, que eu guardei no bolso uma nulidade, ele vai ter bastante argumento para rejeitar o meu pedido. Então, aqui a gente se protegeu, ó. Esse defensor somente tomou conhecimento da existência desse expediente quando da juntada das certidões de antecedentes criminais dos réus acostados no evento 773, no mês tal desse ano. Ou seja, é recente isso. Não deixei o processo correr e guardei essa informação para usar de sacanagem. Aqui a gente fala sobre inquisitorialidade e pede simplesmente que seja concedida a vista e reaberto o prazo. Tá, galera? Então aqui, só um exemplo que importa tanto para a gente, que não é a alegação, mas o que importa aqui é a gente entender que nós podemos fazer isso, tá? Aqui a gente manteve mesmo timbre, nem se preocupou em trocar, tá de boa. Eu acho que acho que foi o Gazav que assinou isso aqui, deixa eu ver. Eu tirei, mas foi um outro advogado que assinou, Guilherme Gazav, que trabalha aqui com a gente, só que eu nem me preocupei em trocar o timbre, mas a gente pode trocar o timbre, entende? Você acha que o juiz vai desconfiar, se não se sente confortável, bota outro escritório para fazer.
Sérgio, pois não. Só uma dúvida, o expediente que tu se refere seria um outro processo criminal que o teu cliente estava sendo processado e tu não tinha acesso. É isso que gerou a nulidade. Exatamente isso, Sérgio. Na verdade, o que, que eu acho que aconteceu, cara? Eu não me lembro, porque esse processo faz algum tempo, tá? Eu não me lembro com 100% de detalhes. Mas tive um inquérito policial que investigava a infração penal, passou um tempo e alguém registrou uma outra ocorrência. E essa outra ocorrência gerou um novo número de inquérito. Depois acabou indo tudo para o mesmo lugar, mas eu não tinha como saber. E aí, como surgiu esse novo número de inquérito, a gente desconhecia o seu teor, e aí nós pedimos acesso aos autos. Então, tinha uma nova investigação em curso, um outro inquérito em curso, relacionado aos mesmos fatos, que em seguida foi agrupado. Mas é exatamente isso. Tinha um númerozinho ali no processo relacionado aos mesmos fatos, que eu não conseguia ter acesso. E aí o argumento foi nulidade por ausência por falta, né, cerceamento de defesa. Mas isso só foi possível porque era um expediente relacionado aos mesmos fatos, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Se o crime tivesse aberto outro inquérito, não teria sentido fazer isso, né? Perfeito, perfeito. Não fui claro nesse ponto, mas teu raciocínio está perfeito. Se o cara, sei lá, responde um tráfico e aí surge um processo de homicídio nada a ver com tráfico, não teria direito a essa nulidade. A gente conseguiu buscá-la porque ele estava vinculado, esse novo inquérito, ou esse outro processo, esse outro expediente, estava vinculado ao fato objeto desses memoriais que a gente estava apresentando. Entendi. Obrigado, professor. Nada, meu velho. Alguma pergunta aí, galera? Então, olha só. Deixa eu mostrar esse outro para vocês aqui, que ele tem um panorama mais geral. Como vocês já estão mais avançados, eu não vou perder tempo muito com coisinha mais básica, tá? Mas, assim, endereçamento, como é que a gente faz? Eu uso sempre juízo ou autoridade julgadora. Tenho usado mais recentemente juízo, tá? Excelentíssimo juízo da tal vara, do tal juizado. Por quê? Porque aí eu evito aquela bagunça de juiz A, da, doutor, doutora. Eu também não me complico com questões de gênero. Eu uso juízo, porque é o juízo a quem eu estou me dirigindo, não é a juíza nem o juiz. Então eu prefiro me manifestar dessa forma. Isso aqui eu sempre coloco nas petições para facilitar a identificação. Então, o réu, o número do processo e o objeto. Aqui são alegações finais. Se é uma petição intermediária, que eu faço, sei lá, requerimento de ofício, eu boto aqui também. Expedição de ofício para o DETRAN, para a identificação do veículo. Facilita a identificação do juízo que está analisando. Preâmbulo, aqui a gente sempre explicita qual é a manifestação que a gente está apresentando e o fundamento legal. E o relatório dos fatos. Aqui, eu tento ser o mais breve possível, tá? Até esse modelo de peças aqui está desatualizado. Eu tenho utilizado espaçamento simples nas minhas peças, porque diminui o número de páginas. Então, quanto menos páginas eu tiver, menos eu vou assustar o julgador, tá? Mesmo que eu diga a mesma coisa, mas se o volume de páginas é menor, menos ele se assusta. Então, hoje eu faria essa petição, eu trocaria a fonte e eu diminuiria o espaçamento. Aqui nos fatos a mesma coisa. O cara foi denunciado, esse é um caso para Maria da Penha, tá? A alegação era de sequestro, de cárcere privado, na verdade, e lesão corporal. Aí aqui colocamos a denúncia, vamos fazer um passo a passo mesmo aqui, para a gente ver toda a estrutura da peça. Tá aqui o preâmbulo, tá resolvido, não tem mistério. Depois, breve retrospectiva fática, eu sempre coloco o teor da denúncia aqui, isso eu acho útil, porque se o juiz está lendo minha petição e ele precisa voltar para a denúncia, ele pode simplesmente subir a página aqui. Ele não precisa abrir uma nova aba, não precisa procurar o evento, basta que ele suba um pouquinho na minha petição que ele encontra. Chegou a Mirta. Boa noite, Mirta. Será que eu estou gravando isso aqui? Tô, né? Bom, beleza. Boto recebimento de denúncia, porque é marco interruptivo de prescrição. A Ana chegou também. Boa noite, Ana.
Realizada a audiência, onde foram ouvidas as testemunhas, encerrada a instrução, instalação de incidente de sanidade mental. Esse relatório está um pouco mais detalhado do que o normal, porque teve esse fato aqui, ó. Se instaurou um incidente de sanidade mental do meu cliente. Até vou falar sobre isso. Na audiência, talvez já tenham me ouvido falar sobre essa história, mas esse é um caso que eu queria que fosse instaurado incidente de insanidade mental do meu cliente. Por quê? Porque isso é uma minorante, pode reduzir de 1 até 2/3 a pena. Só que o meu cliente não gostava muito da ideia. Eu queria que se reconhecesse a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade dele, porque eu imaginava que havia essa possibilidade. Ele tinha um transtorno bipolar, não estava medicado no momento dos fatos, isso influenciou o cometimento do fato, então eu achava que isso poderia ajudar ele. Só que quando eu sugeria para ele essa ideia, ele ficava bravo, ele não queria saber. Ele, não, tá me dizendo que eu sou louco, tu acha que eu sou louco, vão dizer que eu sou louco, eu, puta que pariu, mas vai ajudar o cara. E aí, lá no interrogatório, eu tentei meio que forçar a situação. Na verdade, eu nem precisei muito, o Alexandre tá rindo aí, nem precisei muito. Quando ele começou a falar, a promotora já se deu conta que isso poderia acontecer. Então, eu só fiz umas perguntas lá no final para demonstrar essa possível semi-imputabilidade dele, e o próprio Ministério Público requereu um incidente de insanidade mental. Isso foi ótimo, porque o processo estava maduro para ser julgado, e ele parou até ser feito o incidente de sanidade mental. Isso aí demorou um ano e pouco. A gente está falando de crimes aqui com pena baixa. Foi constatada a semi-imputabilidade dele, reduziu a pena e prescreveu. Então, essa aqui foi uma baita situação que aconteceu no processo. Eu nem precisei provocar um incidente, foi a promotora que provocou o incidente, trancou o processo, senão a gente ia apresentar memoriais, trancou o processo, o incidente foi feito, reconheceu, diminuiu a pena, demorou e prescreveu. Melhor situação possível. Aí eu lembro quando foi instaurado o incidente, ele me ligou, porque aí o cara é intimado para comparecer no IPF, né? Para ser avaliado, para ver se é ou não é pancada. E aí ele me ligou, ô Felipe, e eu, o que houve, cara? Tá tudo bem, tudo certo? Era na época da pandemia, como é que tu tá se sentindo? E ele, eu tô ótimo, tô melhor que tu. Recebeu uma intimação aqui, estão dizendo que eu sou maluco? Eu, não, cara, isso é coisa do promotor de justiça. Nem sei, nem sabia disso aí, isso é coisa do Ministério Público. Ele, não é coisa tua. Eu, não, mas capaz, da onde? Capaz que eu ia pensar isso de ti. E aí ele foi e no fim deu tudo certo. Mas o cara tava bravo. Tô melhor que tu, foi foda, hein? Tô melhor que tu, o cara chegou cheio de veneno aqui. Chegou envenenado pra cima de mim. Mas tudo bem, matamos no peito, no fim deu certo. Aí depois, quando eu falei, é um cara que estuda para concurso, cara é advogado, mestre em direito e tal. Depois, quando eu falei que a prescrição não impediria ele de fazer concurso, ele ficou louco de faceiro. Falei, teu processo foi julgado, você reconheceu a prescrição. Ele, então eu sou primário? Sim, é primário. Tem certeza? Eu tenho, absoluta. Você continua sendo primário, porque a extinção da punibilidade pela prescrição não gera nem maus antecedentes, nem reincidentes. Beleza, fiz esse relatóriozinho aqui, precisava explicar esse evento. Apresentaram memoriais, eu apresentei memoriais, beleza. E aqui que eu quero falar para vocês, ó. Vocês vão me ouvir falar bastante que eu acho que a gente tem que ser o mais cartesiano possível no momento de fazer as nossas manifestações, cartesiano no sentido de examinar tópico por tópico e de ser o mais expresso e literal possível nos nossos títulos. Então, terminei meu relatório, aqui começou a ficar sério, ó. Tinham duas acusações, uma era cárcere privado, a outra era lesão corporal. Eu estou dizendo para o juiz, vou falar contigo sobre a lesão corporal. E depois eu digo para ele, e sobre a lesão corporal, eu vou te pedir a absolvição por insuficiência de provas, você tem esse artigo aqui para fundamentar. Se você não quiser fundamentar nesse, fundamenta nesse outro, fundada a suspeita sobre causa excludente de crime. Então, eu estou sendo extremamente analítico aqui com o juiz, dando já para ele os argumentos que eu vou desenvolver aqui no meio. Se eu pego e falo aqui, da lesão corporal, e começo a escrever uma conversaiada sobre lesão corporal, eu vou confundir o juiz.
ele vai ter que ler tudo para talvez tentar entender o que eu estou pedindo. Aqui ele já sabe, estou pedindo absolução ou por existência de provas, ou por fundada dúvida sobre a excludente de um crime, que no caso aqui era a legítima defesa. E aí eu estou dizendo, olha só, a prova é fraca. No que tange a dinâmica dos fatos, só tem 2 elementos. Um é o relato da ofendida e o outro é o relato do réu. Então é 1 contra 1. Isso pode gerar uma dúvida que não pode ser solvida em desfavor do acusado. E aqui a gente fala, ó, eu sei, cara, todo mundo diz, todo mundo sabe, a gente não é ignorante. A palavra da vítima ela adquire relevância em casos como esse, mas esse elemento exclusivo isolado é insuficiente para tirar o estado de inocência do acusado. E aqui eu já digo, ó, por que eu estou citando jurisprudência aqui? Porque é um ponto delicado, é um ponto contraintuitivo. Isso aqui todo mundo diz, isso aqui todo mundo sabe, todo mundo decide dessa forma. Então eu tenho que dar subsídio para o juiz decidir de forma contrária ao que todo mundo decide. Aqui ele está extremamente confortável para decidir. A palavra da vítima é prevalente nos casos de violência doméstica, julgamento, cadê a Alexia aí? Julgamento com perspectiva de gênero e não sei mais o que, e barará. É muito fácil decidir dessa forma. Agora, eu tenho que dizer para ele que ele não está sozinho se ele desconsiderar, nesse caso, a palavra da vítima. Então, eu estou dizendo, ó, fica tranquilo, tem outras pessoas que pensam dessa forma, que são decisões aqui dizendo, ó, a palavra da vítima isolada exclusivamente não pode dar aso à condenação. Isso é extremamente minoritário, mas eu trouxe aqui para tentar dar segurança para ele, caso ele quisesse, decidir junto comigo, para ele saber que ele não estava sozinho, tá? Aí fala sobre contradição, barará, barará. Aqui a gente está fazendo a contraposição da versão da vítima com a versão do réu. E dizendo que essas insubsistências fazem com que a gente não possa confiar 100% na palavra da vítima. A gente está dizendo que tem contradição entre a própria versão da vítima e o que testemunhas dizem. Teve testemunhas que disseram ter visto em outros momentos a vítima agredindo o réu. As testemunhas disseram o seguinte: sim, a vítima já bateu no réu em outros momentos. Quando a gente perguntou para a vítima disse, não, eu nunca bati no réu. Aí a gente contrapôs o que diz a testemunha ao que diz a vítima, dizendo a contradição em parte do depoimento dela. Essa contradição mina a credibilidade dela e faz com que não se possa levar em consideração. Vou ganhar isso? Claro que não. A chance de eu ganhar aqui é baixíssima. Porque, como eu disse para vocês, o que a gente vai encontrar é juízes que acolham a palavra da vítima. Só que eu estou fazendo a minha parte. Então, eu tenho que apontar essa contradição. É muito melhor eu apontar essa contradição do que não apontar. Então, o que a gente diz é o que de fato aconteceu naquele dia, não se sabe. Não está esclarecido. E aí eu dou fundamento para o juiz aqui. Estou dizendo que tem fundada a suspeita de ter ocorrido legítima defesa. Tinha um vídeo também que não ajudava muito, cara. Eu estou dizendo que o cara empregou violência contra a bolsa e o celular, mas não contra a vítima. Pelo menos não tinha prova nos autos. Eu estou passando meio rapidinho aqui, só para a gente conseguir ver mais coisas, tá? Mas se alguém quiser ver detalhadamente alguma coisa aí, me avisa que eu paro, a gente lê com calma. Essa é outra coisa extremamente importante da gente fazer, ó. O exame de corpo de delito é compatível com a explicação dada ao acusado pelo evento. O cara disse que tinha empurrado a guria e a guria tinha se machucado. A gente vai ter que sempre utilizar a prova técnica se a gente conseguir. Às vezes não, né? Às vezes a prova técnica não favorece a versão do acusado, nosso cliente, e favorece a versão da vítima. Se a gente está pela vítima, ótimo. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque a prova técnica ela é imparcial. O laudo ele é descritivo. Se eu consigo usar o laudo a meu favor, eu ganho pontos com o juiz. Porque, porra, esse cara tá usando não o réu, não a testemunha que é amigo do réu, não os parentes do réu, ele tá usando o laudo. O laudo não tem interesse em servir a uma versão ou a outra. O laudo ele apenas descreve o que ele achou.
E aí eu estou tentando trabalhar com um laudo aqui. Tá, mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês é essa estrutura, ó. Então a gente viu. Comecei a construir minha peça dizendo que ia falar sobre a lesão corporal. Meu argumento aqui é fraco, tá? Eu tinha pouca esperança de ganhar esse 2.1 aqui. Eu tinha quase certeza que eu ia perder, e eu perdi. E aí eu vim para o 2.2. Pedido alternativo, desclassificação para lesão corporal culposa. Também tinha pouca esperança nesse pedido. O que eu disse aqui é que o réu, na verdade, ele não queria machucar a menina, ele empurrou ela e ela acabou caindo, foi sem querer. Eu queria buscar o reconhecimento de uma culpa. Galera, de novo, falando o que está nas entrelinhas. Por que eu alego isso? Por que eu acho que a gente deve alegar coisas que estão ao nosso alcance? Primeiro, porque algumas teses que a gente não acredita nos surpreendem. Às vezes a gente vê algumas coisas darem certo. Segundo, porque nesse caso o tempo é meu amigo, não é meu inimigo. Quanto mais tempo eu ganhasse, melhor seria para mim, porque eu estava buscando uma prescrição, porque o meu cliente está solto, daqui a pouco ele passa no concurso antes do processo transitar em julgado, e por aí vai. E ao construir um pedido complexo, pensa com vocês lá. Não sei se alguém já foi estagiário de tribunal, já foi estagiário de gabinete. Se chega um processo para vocês com 30 alegações e um processo com uma alegação, qual processo vocês vão julgar primeiro? Provavelmente vocês vão pegar o processo com uma alegação, ele é mais fácil de ser julgado. Então, às vezes, eu tenho a intenção de fazer porque esse processo fique na prateleira. Na minha época, ficava nas pilhas de processo. Agora fica na prateleira do EPROC. Então, até isso a gente pensa. Se fosse outro caso, talvez eu não alegasse. Nesse caso aqui, faz sentido. Igual é uma tese que vale se alegar. O que eu disse aqui é, olha, se ela se machucou, não foi a intenção dele se machucar. Dele machucar ela. Talvez ele tenha machucado ela sem querer. No momento ali em que eles se desentenderam. Fechei minha alegação da lesão corporal, mudei o tópico para o cárcere privado. Divido da mesma forma. Absolvição, insuficiência de provas para a condenação, artigo 3867 do CPP. E aí eu vou lá falando como é que era, só para vocês entenderem um fato. Eles subiram até o apartamento do cara, e aí ela queria ver o celular dele. Parece que ele tinha baixado o Tinder, uma coisa assim. Ou ele queria mostrar para ela que não tinha baixado o Tinder. Aí eles entraram no escritório e no escritório ele fechou a porta, não deixou ela sair, segundo a acusação. Essa era a alegação de cárcere privado, de ele ter mantido ela dentro do escritório da casa dele. Aí a gente está pedindo absolvição aqui por insuficiência de provas. Tinha pouca esperança aqui em ganhar também, mas o ponto foi dizer que durou pouco tempo, que não quis privá-la de liberdade. E esse argumento aqui eu considerava mais forte, que era um pedido alternativo de desclassificação para constrangimento ilegal. Por quê? Porque a gente estava dizendo o seguinte, ó, o que eu disse? Na verdade, ele não quis mantê-la em cárcere privado. O que ele quis foi obrigá-la a ver que ele não tinha baixado o aplicativo, não tinha baixado lá o que constava na Play Store, queria mostrar o histórico da Play Store dele, e não mantê-la em cárcere privado. Então ele obrigou ela a fazer alguma coisa que ela não queria, que é aqui, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Subir até a residência dele para entrar no quarto e ver o negócio. Era uma tentativa que a gente tinha. Mas é extremamente impopular decidir dessa forma, tá? E quando a gente faz pedidos em processo impopulares, pedidos impopulares em processo, a gente tem pouca chance mesmo de ganhar. Aí tem que entrar na mente do juiz. E às vezes mesmo assim não dá. Se tem uma decisão aqui num caso bem parecido, do TJ, e aí pedimos outro pedido alternativo, que era o afastamento de uma qualificadora. Essa aqui a gente ganhou. O próprio Ministério Público veio com a gente. A gente estava pedindo para afastar a qualificadora pelo fato de ter sido praticado crime contra cônjuge ou companheira, porque eles eram apenas namorados.
e não havia uma relação de companheirismo. E isso aí o próprio MP alegou no parecer dele aqui, ó, se eu não me engano. Normalmente eu transcrevo, quando o MP alega, normalmente eu transcrevo, tá? Não sei por que eu não transcrevi nesse caso aqui, acho que é porque eu achei que a peça já estava muito extensa. E depois a gente entra na dosimetria da pena. Olha só, isso é muito importante. Precisa ter preocupação quanto à dosimetria da pena, precisa ter preocupação quanto tudo, galera. Nesse exemplo aqui, vocês já viram. Eu me preocupei com questão de suficiência probatória, eu me preocupei com questões de desclassificação, e eu me preocupei agora com questões de dosimetria da pena. E eu vou analisar todas as fases da dosimetria da pena. O que eu tenho de argumento para falar lá no 59, o que eu tenho de argumento para falar nas agravantes e nas atenuantes, e o que eu tenho de argumento para falar na terceira fase, minorantes e majorantes. Se eu tivesse questões preliminares, eu teria que alegar também. Não vale a pena eu deixar de alegar coisas nos memoriais. Se for na resposta à acusação, até pode ser que eu deixe passar. Na resposta à acusação, até pode ser que não faça sentido de determinadas alegações. Mas na dosimetria da pena, é fundamental, tá? Então, aqui a gente vai falar detalhadamente, ó, da pena base, fixação no mínimo legal. Falei sobre as 8, acho eu. Falei sobre as 8, ó, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências e comportamento da vítima. Aí, Felipe, precisa falar sobre as 8? Cara, minha parte eu vou fazer, velho. O cara confiou em mim para isso. Ah, mas o juiz sabe? É isso que a gente tem que se acostumar com a responsabilidade de fazer a nossa parte. A minha parte está feita. Eu falei sobre as 8 circunstâncias judiciais que o juiz vai avaliar. Pode ser que o juiz não concorde comigo, mas pode ser que concorde. Aí aqui a gente já pulou para a pena provisória. Mais subtópicos, ó, 4.2, 4.2.1, da impossibilidade de reconhecimento das agravantes do artigo 612A e F e artigo 612A, lesão corporal. Essas aqui referentes ao cárcere privado, essas aqui referentes à lesão corporal. Se eu não me engano, olha só, lá nos memoriais, o Ministério Público pediu a incidência dessas agravantes. Só que isso não estava na denúncia. Então, na denúncia não constava no dispositivo essas agravantes. Só nos memoriais que o Ministério Público pediu. E aí foi um argumento que eu utilizei. Nenhuma das agravantes foi descrita pelo parquê na acusação formalizada. Ou seja, no momento em que se ofereceu a denúncia, nenhuma dessas duas agravantes estava delimitada. Portanto, não se pode reconhecer por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. E eu não só disse, como eu demonstrei, ó, eu transcrevi aqui, eu botei um print da denúncia, ou melhor, dos memoriais, e botei um print da denúncia. Essa talvez seja a maior lição e a minha maior intenção com o encontro de hoje. É passar para vocês esse passo a passo, essa receita. Os fundamentos aqui não são tão importantes, porque cada processo vai ter um fundamento. Mas se a gente pega essa receita de nós conseguirmos olhar holisticamente para o processo e entender quais são as possibilidades de argumento e como a gente constrói essas possibilidades de argumento e como que a gente deixa isso claro para o juiz, aí eu vou ficar feliz. Se vocês conseguirem avançar um pouquinho nessa construção, dessa comunicação com o magistrado, eu já vou achar muito bacana, porque eu tenho certeza que o nível de vocês vai acabar subindo. Então, aqui falei sobre o princípio da correlação entre acusação e sentença. Mais uma coisa, não me lembro se eu já falei antes, ó, mas a gente sempre tem que mostrar de onde a gente tira, tá? O juiz não confia em mim, o juiz nem me conhece, não sabe quem é Felipe. Ele não gosta do meu cliente. Então, eu tenho que ser o mais transparente possível. Ó, essa fotinha que eu botei aqui, tá lá, ó, juiz, no evento 23, memoriais, página 17. Essa outra fotinha tá aqui, ó, juiz, no evento 3, processo judicial 1, página 6 e 8. E eu gosto de botar a nota de rodapé porque não polui a leitura do cara. É mais fluido para ele. Falei que não se pode reconhecer aquelas agravantes. Dei um motivo técnico, que é a violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, e dei motivos de mérito aqui. E falei que tem que reconhecer essas atenuantes, a B e a C.
que foi o fato dele tentar ter minorado as consequências, porque depois que ele viu que a menina caiu no chão, ele chamou o pai dele, ofereceu para levar ao pronto-socorro, coisa arada. E a outra é o fato de que ele teria agido sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Essa eu forcei totalmente a barra aqui, reconheço. Porque seria difícil dizer isso, que a vítima provocou ele injustamente. Mas ele disse que ela tinha batido nele. Até tem que alegar. Está de acordo com a versão de defesa pessoal dele. Fazia sentido no contexto, mas eu sei que é um contexto que não seria acolhido. Tá, olha só. Aqui foi onde mudou o jogo. Isso aqui que fez com que o cara pudesse seguir a vida dele, tá? Que foi o reconhecimento da semi-imputabilidade. Imagina, velho. Você pega um cara que não deixa isso aí passar, o cara tá condenado, velho. O cara tá fudido, tá condenado, tá cumprindo pena. Maria da Penha ainda tem que perder a inscrição na OAB, acaba a vida dele. Então, é importante a gente ter condições de analisar isso e estruturar isso da melhor forma, tá? Por isso o nosso papo hoje. Então, aqui eu estou pedindo o reconhecimento da semi-imputabilidade. Pode ser a pena reduzida de 1 a 2/3, e o fundamento era esse. A dificuldade dele de determinar-se de acordo com o entendimento de imputável. Aí eu falo, ó, a prova em conteste nos autos produzido por órgão técnico e oficial, que é o IPF, afirmando textualmente que o réu era parcialmente capaz de se determinar em relação aos delitos. E aí eu boto onde que está a conclusão. E refiro aqui o laudo. Deixa eu só fazer um parênteses para você sobre esse caso que eu lembrei agora. Na origem, a diminuição foi em 2/3 e o juiz reconheceu a prescrição. Tinha assistente de acusação nesse caso. A assistente recorreu e o juiz deu uma loqueada. O desembargador deu uma loqueada. Ele mudou o critério de redução, ele afastou os 2/3, só que ao invés de aplicar 1/3, ele aplicou 1/6. E aí, por 1/6, não estava prescrito. E aí ele diminuiu 1/6 e afastou a prescrição. Aí eu tive que embargar. Eu embarguei e disse, ô juiz, a lei fala de 1 a 2/3. O mínimo que você pode diminuir é 1/3, não 1/6. Você tirou isso da sua cabeça. E aí ele acolheu os embargos e reconheceu a prescrição. Deixa eu ver se eu acho depois esses embargos para mostrar para vocês o cuidado que a gente tem que ter também. Mas vamos terminar de olhar aqui. Falamos aqui sobre a semi-imputabilidade. Falo sobre os quesitos aqui também. Quais são os quesitos e as respostas aos quesitos, para deixar bem claro, para eu assim, ó, para o juiz não precisar pesquisar nada, sabe? O juiz já viu a conclusão da perícia, o juiz já viu as respostas aos quesitos do Ministério Público, que é de fato reconhecendo a semi-imputabilidade, então o juiz não precisa pensar muito aqui. Meu papel é facilitar a vida dele. Aqui os meus quesitos, as respostas aos meus quesitos. E também a psiquiatra dele era testemunha, a gente já rolou a psiquiatra como testemunha. E a própria psiquiatra relatou que ele estava com dificuldade, porque ele não tinha sido medicado, barará, barará. E aí nós pedimos a diminuição máxima de 2/3. O que é isso aqui que eu pedi que eu nem me lembro, cara? 129, parágrafo 4º. Demais, o relato acusado deixa claro todo o seu sofrimento com os fatos que foram se desenvolvendo naquele dia. Esse sofrimento pode ter servido como desencadeamento de violenta emoção apta a justificar o reconhecimento. De 129, parágrafo 4º, que eu nem me lembro, galera. Ó, 129, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida em justa provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui também tinha pouca esperança de ganhar isso. Ui, quase pirrei. Por fim,
Nós pedimos para que não fosse fixado valor de reparação de danos em favor da vítima, dizendo que não tinha tido discussão sobre a intensidade do dano que ela sofreu, sobre a quantidade de dano que ela sofreu, etc., etc., e tinha posição jurisprudencial nesse caso, que também é importante trazer, porque ele é um tópico polêmico, tá? Tem gente que dá, tem gente que não dá. Então, vale a pena a gente dar conforto para o juiz decidir nesses casos. Beleza, terminamos a nossa fundamentação, e aí a gente vem para os pedidos. Sempre falo também, Felipe, nos pedidos tem que repetir tudo? Tem que repetir tudo. Por quê? Como é que o juiz vai ler minha petição? Ele vai fazer isso aqui. Entrou no gabinete, o juiz abriu meu arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim. Ele vai rodar lá para baixo e vai ver o que eu estou pedindo. Primeira coisa que ele vai bater o olho vai ser analisar os pedidos. Então, os meus pedidos têm que estar completos, claros, precisos, para que eu não confunda o juiz na hora de tomar a decisão. Então, aqui eu reiterei tudo. Ó. Diante do exposto, requer-se, contra o delito de lesão corporal, a absolvição com base no artigo 386, 6 e 7 do CPP, alternativamente a desclassificação para lesão culposa. Quanto ao cárcere privado, a absolvição por insuficiência de provas, fundamento legal, alternativamente a desclassificação e o afastamento da qualificadora. Quanto à dosimetria da pena, a eventual hipótese de condenação, pena base mínimo legal, sejam afastadas as agravantes, sejam reconhecidas as atenuantes, seja reconhecida a semi-imputabilidade do acusado no patamar máximo, seja reconhecida a privilegiadora do 129 quarto, seja afastado o pedido de fixação de valor mínimo para indenização. E aqui nós fechamos. Alguma pergunta aqui, galera? O objetivo da análise dessa peça era ver como a gente conseguiria fazer um peticionamento com todas as alegações possíveis. Tá? Aqui a gente só não tem preliminares, mas tem questões de mérito, de desclassificação e questões de dosimetria de pena. E eu acho muito importante a gente dividi-las e reiterá-las lá nos pedidos para facilitar a vida de quem está julgando o nosso caso. Sérgio, pois não, cara? Não, só um comentário. Eu tive um caso bem parecido com esse teu, em que chegou para nós no escritório já na apelação, já tinha saído sentença, né? E a parte da audiência na instrução ali, ela é muito importante em relação depois para te construir uns memoriais que tenham uma boa sustentação, né? Porque quando eu fui fazer a apelação, eu fui olhar a audiência, a vítima, quando ela foi interrogada pela juíza, ela começou a dizer que não recordava dos fatos. Ela disse, faz tanto tempo, já fazia uns 2 anos do que tinha acontecido, sabe? E ela começou a dizer, eu não recordo dos fatos. E a juíza falou bem assim para ela, pegou o processo, olhou assim e disse assim, mas aqui lá no teu depoimento, lá na polícia, ela começou falando assim, a juíza, só que não foi nós que fizemos a audiência, né? Isso aí é uma coisa para se protestar na audiência, né? Tu não pode deixar a juíza ler o inquérito policial para fazer a vítima recordar dos fatos, né? Só se eu estou enganado, né? Mas eu acho que não pode fazer isso. Né? Não, boa consideração, Sérgio. Tem uma briga sobre se pode ou não pode, mas a gente certamente deveria consignar. O juiz ele pode fazer perguntas? Pode, só que as perguntas têm que ser complementares. Então, a gente diria que, na verdade, o juiz ele não pode ter esse protagonismo, né, de fazer a eu acho que ela usou como justificativa olhar os autos do inquérito policial, porque eles não podem ser mais utilizados ali, né? Porque ela está colhendo uma prova que está sendo produzida na instrução. E ela está utilizando de um elemento lá que não é uma prova irrepetível, né? Para induzir a vítima a lembrar do que aconteceu. E a advogada que estava fazendo a defesa na hora ficou inerte, entendeu? E para mim, me saltou muito aos olhos que se fosse eu na hora, eu não deixaria isso passar em branco, né? Pelo menos, mesmo que a juíza insistisse nesse erro, que eu acho que para mim é um erro, porque está utilizando do inquérito para tentar produzir uma prova na instrução, né?
Então, eu acho que essas coisas, esses detalhes na hora da audiência também, de tu tá atento para o que está sendo colocado, né? É importante também, depois nos memoriais, tu conseguir, né, buscar uma absolvição, uma diminuição da pena. Com certeza, cara. E isso faz toda a diferença depois, inclusive na construção da nulidade, né? Porque lá nos memoriais se poderia alegar isso como nulidade, só que para conseguir alegar como nulidade teria que ter registrado na audiência. Inclusive, Se alegar depois já era. Eu fiz a apelação, argumentei isso, pedi uma preliminar de nulidade para uma reabertura da instrução e não foi concedido, foi mantida a condenação no TJ. É, muito difícil mesmo conseguir a reabertura nesse caso especificamente. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui os embargos de declaração nesse caso, já que a gente viu a apelação, eu tirei agora eu nem tinha separado, mas eu tirei o nomezinho aqui dos envolvidos já. Então aqui, ó, lembra o que aconteceu? O juiz de primeiro grau condenou o cara, mas reconheceu a semi-imputabilidade em 2/3 e estava prescrito. Assistente de acusação recorreu pedindo afastamento da semi-imputabilidade ou a diminuição do fracionário. O desembargador deu provimento ao recurso parcialmente, só para diminuir a fração da semi-imputabilidade, e ele aplicou em 1/6. Só que 1/6 não é o fracionário legal. E aí eu apresentei embargos declaratórios para tentar corrigir aquela loucura que ele fez. Que é um ótimo juiz, tá? O desembargador Sandro é um ótimo desembargador, é um baita magistrado. O que a gente botou aqui? Trata-se de recurso de embargo de declaração oposto em face de decisão, que negou o provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso da assistência da acusação para o fim de exasperar a pena no delito de cárcere privado ao patamar de 1 ano, 1 mês e 4 dias de reclusão. Superiormente, se passasse de 1 ano, não estaria prescrito. Tinha que estar 1 ano ou menos, tá? Para prescrever. Declarando ainda a extinção da punibilidade pela prescrição quanto ao crime de lesão corporal. Então, em relação à lesão corporal, estava tudo certo. E aqui ele fala, ó, aí eu citei, o aresto restou assim emendado. Ou seja, o caso que eu estou recorrendo, a apelação, tem ementa dessa forma. Aqui não me importava muito, o que me importava estava aqui, ó. Reconhecida a causa de redução de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, aplicando-se a fração em 1/6. O que está errado, não pode, é 1/3 no mínimo. Aí eu falei, o COG, registrando profundo respeito desse caudilho pelo julgador relator, pelos demais componentes do colegiado, por constatar omissão e erro material na acordo não recorrido, põe-se tempestivamente presente recurso de embargo declaratório, termo do artigo 619. Galera, prazo para embargo de declaração é 2 dias, tá? Intimou, tem que se ligar, tem que ir lá, ler a sentença, ler o acórdão, para ver se vai precisar de embargos declaratórios ou não. Chupou bala aqui, fudeu, velho. Da existência de erro material no acórdão, utilização de fracionário equivocado referente à redução mínima prevista na legislação para a semi-imputabilidade, necessidade de redução em 1/3 e não em 1/6. De novo, né, aquilo que eu insisto com vocês, sejam claros. Ele leu isso aqui e já entendeu que deu merda, o que aconteceu. Inicialmente, registra-se a existência de erro material no ato decisório, esse distinto colegiado operou o readicionamento para o mínimo legal, só que ao invés de reduzir em 1/3, reduziu em 1/6, critério que discrepa do mandamento legal do Instituto em análise. Aí aqui eu citei a decisão dele sobre o ponto, enfatizei o que eu queria enfatizar, e contempladas todas essas variáveis, tem-se que a penalidade deve ser reduzida na fração mínima de 1/6, barará, barará, barará. Aí eu falei que o erro material é evidente, que o fracionário mínimo de redução é de 1/3 e não de 1/6. Citei a lei, enfatizando bastante o que eu queria dizer, dizendo que esse enunciado era claro e não comportava interpretação, e que a redução mínima deveria ser 1/3, e que isso conduziria a uma pena inferior a 1 ano, e que, portanto, estaria prescrito. Olha o que mais eu fiz. Eu peguei decisões dele mesmo, em que ele reconhece a semi-imputabilidade, em que ele aplica a fração mínima, e que, nesse caso, ele aplica 1/3. Porque eu estava com medo que ele desse um balão, dizendo que ele poderia interpretar. E aí eu vou dizer, pô, se você quiser interpretar, você vai ter que interpretar contra o que você mesmo já decidiu. Porque em outros casos você já disse, vou aplicar o fracionário mínimo, e o mínimo que você aplicou foi 1/3. Aí eu botei decisão dele aqui, ó.
Veja se exemplificativamente a decisão proferida na apelação crime número tal, na qual consignou o eminente relator que a fração mínima outorgada à casa redutora mostra ser proporcional à ocasião que atribuiu a redução pelo modulador no mínimo. E aí eu citei aqui uma ementa dele, ó. A fração mínima outorgada à causa reguladora mostra ser proporcional. Mínima, portanto, 1/3. Isso é decisão dele. E aqui, lembra que eu disse que eu não gosto de citar doutrina? Mas nesse caso era importante, porque se o cara viesse com uma ideia de querer dizer que o mínimo é diferente do mínimo legal, precisava estar amparado em autores que diriam que o cara é maluco. Aí eu citei aqui o Greco, Kleber Masson, Guilherme Nutti, citei o STJ, porque a decisão me surpreendeu, entende? E aí eu pedi efeitos infringentes para mudar. E aí, no fim, foi acolhido. Isso aqui foi acolhido, mas eu, enfim, como eu estava com medo que eu precisaria subir, eu já aproveitei para questionar. Né? Aí questionei aqui o 93, disse que há omissões também na decisão, barará, barará. Questionei a questão das atenuantes, mas o que eu queria mostrar para vocês é o cuidado que a gente tem que ter para fechar todas as portas, tá? Nesse caso, eu fiz uma pesquisa, botei lá no TJ, relator, que foi o desembargador Sandro, e semi-imputabilidade. Todos os casos que ele reconheceu a semi-imputabilidade, eu entrei, li o acórdão e achei os casos em que ele disse que a fração mínima é 1/3, porque aí ele não poderia se desdizer. Até poderia, né? Pode fazer o que ele quiser, mas ele teria que contradizer ele mesmo. Já que a gente está falando disso, ô Gui, o Gui já me mandou, será a apelação dele? Eu mandei ele no grupo. Tá, beleza, já vou ver ali. Me manda em Word, se tu tiver ela aí. Que aí, se for o caso, eu vou escrevendo junto. Eu vou pegar aqui. Olha só, galera. Mais duas coisas, já que a gente estava falando ali de cuidado com as decisões judiciais, deixa eu mostrar para vocês um outro caso aqui. Que foi um caso que o MP usou jurisprudência nada a ver com a história para buscar uma condenação ridícula de uma cliente nossa. Cadê, cara? Peraí. Tá aqui. Olha só, essa aqui, gente, é nosso modelo atualizado, ó. Fonte 1,5, essa fonte diferente e o espaçamento 1,5. A gente está usando, tirou o espaçamento do espaçamento 1,5 e deixou o espaçamento simples. Agora o nosso espaçamento é simples, não é mais 1,5. É para diminuir ali o tamanho das páginas. Para contextualizar vocês, tá? Esse é um caso de denúncia por sonegação fiscal de uma mulher que emprestou o CNPJ para o irmão não pagou tributo e o Ministério Público denunciou ela. Os fatos são de 2005 a 2007 e foram julgados só esse ano. Ficou suspenso um tempão porque não encontravam ela, e ano passado voltou a tramitar e esse ano foi julgado o processo, ela foi absolvida, tá? Mas assim, toda a instrução probatória era no sentido de que ela não era administradora da empresa. Eu emprestei o CNPJ para meu irmão e meu irmão usou, com procuração minha, testemunho, todas as testemunhas disseram que ele era o gerenciador da empresa, contador falava com ele, então estava muito bem instruído o processo. Eu quero só mostrar para vocês aquela parte ali do Ministério Público. Deixa eu só fechar umas coisas aqui. Beleza. Aqui nosso relatório. Preliminar de inépcia, sempre alego, mas essa aqui fazia mais sentido, porque o Ministério Público teria que dizer o que ela fez para sonegar imposto, qual foi o papel dela, qual foi a contribuição dela para sonegar imposto, porque a gente estava construindo aqui uma tese de responsabilidade objetiva.
Cara, eu, no direito penal, só posso ser punido se eu fiz alguma coisa, se eu contribuir para aquele resultado. Se eu sou sócio de uma empresa, mas eu nunca gerenciei essa empresa, eu não posso ser punido criminalmente por uma conduta daquela empresa. Porque isso é responsabilidade objetiva, o que é vedado pela legislação. Então, aqui a gente falou que não teve nenhuma conduta especificamente imputada dela, citamos o STJ nesse caso. Depois, falamos de uma nulidade por ausência de oferecimento de ANPP. A gente nem queria ANPP aqui, tá? Porque ela não ia ter dinheiro para pagar. Mas, enfim, se tem, a gente alega. Aqui era o cerne do nosso recurso. A gente queria que ela fosse absolvida por insuficiência de provas, inexistência mínima de provas de autoria delitiva. E aí entra de novo aquilo que o Sérgio falou. A gente fez uma boa instrução probatória. A gente pegou procuração lá de 2005 nos cartórios que tinham sido otorgados, a gente juntou no processo. A gente foi nos processos em nome do gestor da empresa para ver que ele tinha vários outros processos que cobravam imposto dele, que cobravam dívida dele. Nesses outros processos, tinha gente alegando que era um grupo econômico que ele era o gestor. Então, a instrução, isso tudo estava no processo. A gente pediu para ele uma declaração que ele reconhecia que ele mesmo era o gerente da empresa. A gente juntou carteira de trabalho de funcionários que foram assinadas por ele, e aí, com a assinatura dele, a gente pegou outros processos que ele assinou contrato de honorários para comparar a assinatura da CTPS com a assinatura dele no contrato de honorários. Então, estava super bem instruído o processo. Vê como eu preciso dessas coisas para conseguir falar nos memoriais. Se eu chego sem isso para escrever memoriais, eu vou ter que contar com a sorte, vou ter que contar com a boa vontade do juiz. O que eu fiz aqui? Ah, ó. Então, de novo, eu abri subtópicos. Eu sou o louco dos subtópicos. Absolvição por insuficiência de provas e inexistência mínima de provas de autoria. E aqui eu estou falando quais são as provas que vão demonstrar que ela não participou. Primeiro, prova documental. Declaração que o verdadeiro administrador reconhecia. E aí, de novo, ó, se tem prova, joga na cara do juiz. Não bota só a referência, esfrega na cara dele. Procurações outorgadas por ela, esfreguei procuração na cara do juiz. Carteira de trabalho da funcionária da empresa assinada pelo fulano, esfreguei na cara do juiz. E aqui a gente compara a assinatura dele, que era o gestor, com uma assinatura que estava em outro processo. Esse documento aqui a gente tirou de um processo no EPROC que a CE estava cobrando ele. Então a gente consegue fazer essa comparação. Declaração do funcionário dizendo que ele era o responsável. Petição no outro processo dizendo que ele era o dono do grupo econômico. Está aqui o cara. Sei lá, em algum lugar está ele aqui. Comprovação de que a réia residia em Porto Alegre no momento dos fatos, ou seja, é um processo de Eldorado, a empresa girava em Eldorado, ela morava em Porto Alegre e tinha 2 filhos pequenos. Então, ó, ela morava em Porto Alegre cuidando dos filhos. Várias testemunhas disseram isso. A gente junta a certidão de nascimento dos filhos, demonstrando que na época os filhos eram pequenos e que ela morava em Porto Alegre. Declaração, juntamos declaração da sogra dizendo que de fato ela morava em Porto Alegre. Juntamos declaração do pai dizendo que o pai foi quem pediu para ela emprestar o CNPJ para o irmão. E aí a gente analisou a prova testemunhal. E aí juntamos a prova documental com a prova testemunhal, análise conjugada dos elementos probatórios. Depois, se vocês quiserem, eu mando isso aqui tudo para vocês, tá, gente? Só para a gente não ficar até muito tarde. Estou passando rápido aqui. E aqui é um tópico juridicamente relevante, ó, da inadmissibilidade e responsabilidade objetiva em matéria penal. Todo mundo sabe isso, até uma criança. Aí aqui eu fiz questão de juntar várias decisões do STJ para mostrar. Vai se fuder, cara. Isso aqui é claro. Isso aqui não tem interpretação. Isso aqui é sedimentado. Precisa interpretar dessa forma.
Isso aqui é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu resolvi fazer nesse caso para rebater especificamente os argumentos do MP, porque o MP aqui insistiu numa condenação que não deveria existir. Aqui eles estão forçando a condenação de uma pessoa inocente. E aí eu peguei, com medo de que isso acontecesse, eu peguei e analisei detidamente, né, os argumentos da promotora de justiça, para evitar que houvesse uma injustiça. Então fala aqui. Os argumentos apresentados pelo MP em seus memoriais são rarefeitos, superficiais e desprovidos de solidez jurídica. Trata-se de uma tentativa forçada de sustentar a acusação sem qualquer embasamento técnico adequado, com citações de jurisprudência relevantes ao caso concreto e comparações inapropriadas e distorcidas. A acusação não apenas falha em demonstrar a autoria da ré, como também emprega precedentes jurídicos completamente desconectados da realidade processual em análise. A seguir, passamos a demonstrar a fragilidade das teses apresentadas. E aqui, ela cita uma decisão do STJ, só que é uma citação na área civil. Olha, o precedente que ela mencionou diz o seguinte: o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio. Tá, ok. Civilmente, tributariamente, tudo bem. Mas nós estamos falando de direito criminal. E aí eu falo, a referência, contudo, é completamente irrelevante para o contexto criminal. Esse julgado não trata de matéria penal, mas sim direito civil, processual civil, especificamente no que se refere à assistência judiciária gratuita para empresários individuais. Ou seja, essa bosta aqui está discutindo a JG, cara. Não está discutindo a liberdade de uma pessoa, deixa de ser imbecil. Só que aí, se eu pego um juiz que não percebeu isso, ele usa essa merda e enfia no rabo, cara, do meu cliente, entendeu? Então eu tenho que dizer pro juiz, isso aqui é para discutir a JG, velho, não viaja, vocês estão loucos, sabe? Tive que fazer isso. Ou seja, o precedente não tem qualquer relação com a responsabilidade penal e sua situação demonstra falta de rigor técnico na argumentação ministerial. O direito penal exige responsabilidade subjetiva com prova cabal do dolo e da autoria, sendo inviável presumir culpa apenas pela condição formal de titular do CNPJ. Aí aqui, de novo, citou o STJ e citou um TJ. Situações fáticas completamente distintas. O Ministério Público ainda tenta sustentar sua tese citando o julgamento da apelação criminal número tal. Entretanto, fica evidente que o representante do parquê sequer se deu ao trabalho de analisar o inteiro teor do acórdão, pois se o tivesse feito, perceberia as profundas distinções entre os casos. O precedente do TJRS refere-se a um conceito totalmente distinto do presente caso. No julgado citado, houve prova testemunhal produzida por auditor fiscal da Receita, o que não ocorreu nos autos em análise. O réu foi revel, não compareceu em juízo e não apresentou defesa, ao contrário da nossa ré, que produziu farta prova documental e testemunhal demonstrando sua inocência. O próprio acórdão do TJ menciona expressamente que, de qualquer sorte, a defesa não produziu qualquer prova capaz de levantar dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que o réu não era responsável pelo pagamento dos impostos. Essa situação não se aplica ao caso dos autos. Aqui há provas robustas, documentais e testemunhais que afastam qualquer dúvida razoável sobre a autoria da ré, tornando absurda a tentativa de comparação feita pelo Ministério Público. A superficialidade e falta de critério técnico na analogia entre os casos impressiona. Trata-se de um argumento infantil e pueril que custa crer que tenha sido feito por um promotor de justiça. O que a gente está tentando fazer aqui, galera? A gente está tentando transformar uma peça do MP embasada em jurisprudência do STJ e do TJ num lixo de um cara que não sabe o que está escrevendo. Porque uma pessoa com 7 anos que lê vai entender. Só que isso não é simples. Aqui a gente já está com um argumento construído. Mas eu tive que... Mandaram o estagiário embora. Esse foi. Olha o que a Larissa disse ali, vamos ver. Bah, o estagiário que fez essa peça do MP com certeza teve problemas depois disso. Coitadinho do estagiário. Não era a intenção, né, Larissa? Mas, percebe? Assim, ó, o cara pode olhar e pode ter pensado, não, argumento desse TJ, argumento do TJ, nosso papel é dizer, não, não é, não faz o menor sentido isso. Porque o juiz pode decidir conforme o MP, cara, existe o risco, velho, existe o risco do cara citar essa mesma decisão para condenar o réu, no caso a ré. A tentativa de criminalização de uma conduta não imputada na denúncia, e aqui foi um outro argumento que os caras disseram, ó. A mera cessão do CNPJ para que seja utilizado por terceira pessoa, por si só já é uma fraude na medida em que fragiliza todo o sistema de fiscalização tributária, barará, barará. Ok, concordo, mas não é isso que está sendo julgado. Denuncia por isso, então.
Então, a gente disse, o uso desse argumento para fins de buscar a acusação revela um erro lógico e jurídico grave, demonstrando desconhecimento básico dos princípios fundamentais do direito penal e do processo penal, barará, barará. Basicamente, o que a gente quis dizer tem que julgar pelo que foi denunciado. Se tem outras coisas que considera irregular, denuncia pelas outras coisas, não tem problema, a gente joga o jogo. Mas dizer que o cara vai ser condenado por homicídio porque ele é traficante, porra, vai se fuder, cara. Aí é um absurdo, entende? Não faz o menor sentido. Não me lembro o que mais tem aqui. Olha que legal. Esse raciocínio, além de juridicamente equivocado, é uma confissão implícita da fragilidade da acusação, pois, se a acusação tivesse provas concretas de que a ré cometeu o crime de sonegação fiscal, não precisaria recorrer a esse argumento genérico sobre fraude. O fato de a acusação tentar desviar o foco do debate demonstra que não há elementos que vinculem a ré à prática do crime denunciado, e o Ministério Público tenta responsabilizar a ré pelo simples fato de ser titular de um CNPJ, o que configura inadmissível responsabilidade penal objetiva. E aqui acho que foi mais alguma coisa ali, enfim. Finalizamos aqui analisando os precedentes para que o juiz não se apegasse a eles, né? Para que eles não tentassem usar contra a gente. E fizemos os pedidos de novo, né? Tudo bonitinho. Galera, alguma pergunta? Tudo certo por enquanto? Vamos dar uma olhadinha na apelação do Gui aqui, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento, se não houver mais perguntas. Nesse caso da apelação, me passaram lá o caso e disseram que era para apelar só da reparação dos danos, a reparação de danos morais, quantia mínima fixada, que foi fixada em 1.000, que o réu ainda se saiu muito bem, tá? Foi violência doméstica, lesão corporal em âmbito de violência doméstica, e teve a suspensão condicional da pena por 2 anos e mais R$1.000 a título de danos morais. E aí a gente apelou só disso. E os argumentos são todos ou para minorar ou para explicitar que não é necessário, por causa daí eu bati em cima da função pedagógica e punitiva, né? Aí eu argumentei em cima de tudo disso. Beleza. Vamos lá então, galera. O brainstorm em cima da primeira petição do Gui, então. Gui, primeira coisa, cara, eu mudaria esse endereçamento, tá? Tá errado? Não, mas eu acho bagunçado isso aí. Juiz, juíza, doutor, doutora, eu boto assim, ó. Excelentíssimo juízo do... Se a gente não sabe qual é o juizado, ok? Juizado especial, juizado de violência doméstica e familiar do Fórum Central da Comarca de Porto Alegre. E lembrando, galera, que tem coisas aqui que são exclusivamente de estilo, né? Cada um tem seu estilo. Então, ok, mas eu alteraria para ficar dessa forma. Tá compartilhando a peça? Eu não tô vendo. Opa, obrigado por avisar, Sérgio. Ia ficar falando sozinho aqui. Tá aparecendo? Agora apareceu. Show, obrigado, gente. Então, olha só, eu sugeri o Gui, se fosse a minha petição, eu trocaria isso aqui. Tiraria essa confusão aqui. O Guilherme usa assim, o Guilherme é meu sócio. Eu não gosto, tá? Eu prefiro ir direto ao ponto, botar aqui excelentíssimo juízo, ou excelentíssima autoridade judicial, que para mim fica mais claro. Eu também... Aí uma conexão espiritual, né, com o meu xará. Viu só? Com certeza. Eu colocaria essa tua caixinha aqui embaixo. Tiraria isso aqui e faria o seguinte, o processo número tal, apelante, eu botaria apelante, apelado, objeto, recurso de apelação. Eu sempre gosto de botar o fundamento legal, artigo 593.1 do CPP. Mas isso, de novo, é questão de estilo, tá? E como tu se sente melhor.
uma coisa eu vou fazer aqui que para mim fica melhor. Eu vou tirar já o espaçamento dos parágrafos. Quando eu abro um documento do Word, eu faço isso. A primeira coisa que eu fiz é abrir o documento, eu tiro esse espaçamento, deixo espaçamento 0, boto espaçamento simples, boto a fonte que eu gosto e começo a trabalhar. Que aí eu consigo fazer com mais tranquilidade. Então, isso aqui... Olha só, vocês já interpuseram a apelação ou tu vai interpor agora? Já foi, já. Tá tudo no documento, já foi. Só para que vocês entendam a diferença. Na apelação eu posso interpor eu digo estou recorrendo, e depois eu apresento as minhas razões. A interposição é só essa primeira página aqui. E aí o que acontece? O que eu costumo fazer? Eu costumo interpor, aí eu faço assim. E pedindo para apresentar razões em segunda instância. Por quê? Porque aí o que vai acontecer? O juiz vai receber minha interposição, o juiz vai mandar para o tribunal, vai ser sorteado um relator, e aí esse relator vai me intimar para apresentar minhas razões. Então eu já sei quem é o cara com quem eu vou conversar. Aqui a gente está falando no escuro, porque a gente não teve sorteio de relatoria ainda. Então a gente pode, se eu ver se eu cito alguma jurisprudência. Aqui, ó. Não. Se a gente for... Eu citei duas mais ali para o meio. Aí. Olha só. Aqui o que está citando? Está citando decisão da terceira Câmara Criminal. Eu posso dar sorte de cair na terceira Câmara Criminal, ou eu posso cair na primeira. E aí o desembargador presidente da primeira pode ter rixa com o da terceira, e eles podem não gostar um do outro, e aí não me adianta de nada essa decisão. Então eu interporia a apelação e pediria distribuição. Porque aí, se cai na terceira Câmara Criminal, aí eu vou quente nessa jurisprudência aqui. Por quê? Porque aí, porra, eu tô falando com os caras mesmo, entende? Essa é a grande vantagem de eu pedir para apresentar razões em segunda instância. Eu já consigo descobrir quem é o cara que vai julgar o meu recurso, eu já consigo falar a linguagem dele. Então, essa seria uma primeira sugestão. Se não tem prazo, interpõe, pede para distribuir em segunda instância, quando tu vê o relator, tu toca a ficha. Mas vamos lá. Então, aqui endereçamento está certinho, eu botaria essa frescurada aqui no meio. Fulano já qualificado dos autos de emprego, bem, produção para signatário, 5931, certo, ter projeto de apelação. Beleza. Por isso, tempestivo, para entrar para os 45 dias. Ok. Top. Está perfeito. Isso aqui são as nossas razões, tá? Isso aqui que a gente estava vendo é a interposição. É uma petição simples dizendo vou recorrer. E aí eu não preciso apresentar a interposição já com as razões. Posso fazer isso? Posso. É o que o Gui está fazendo. Mas eu não preciso. Eu posso apresentar só isso aqui e pedir para mandar para o tribunal. E aí vai para o tribunal e o tribunal me chama. Vamos ver as razões. Egresso Tribunal de Justiça, no Estado do Rio Grande do Sul. Eu tiraria isso aqui, deixaria tudo no mesmo tom, porque isso aqui também faz parte do endereçamento, tá? Então, Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, colhendo a Câmara e méritos desembargadores. Beleza. As razões de apelação eu já deixaria destacado, tranquilo. Processo número tal, recorrente fulano. Dá para pôr recorrente ou apelante, tá? Tanto faz, não é errado. Se fosse na prova da OAB, eu diria para botar apelante. Mas aqui para a gente não tem diferença nenhuma. Fulano já qualificado 12% aí. Eu tiraria isso aqui, ó. Acho que não precisa. Tu fazer um novo preâmbulo aqui nas razões. Já entraria direto falando sobre os fatos. Vamos lá. Pô, deem opiniões. Tá todo mundo junto. Se tiver alguma sugestão, alguma opinião, hoje o Gui é a nossa vítima. O recorrente foi denunciado como... Mas se tiver o crasso, o fulano já se fudeu. Pobre do fulano.
Eu sei que isso aqui é o relatório, Gui, mas eu igual tenho mania de não construir frases com apenas um parágrafo. Então, eu sempre tentaria construir um parágrafo com, no mínimo, 2 frases. Eu entendo que no relatório isso é difícil de fazer, tá? Por exemplo, aqui não tem muito o que fazer, não se vai subir no dia tal. Mas, se houver possibilidade, eu faço, questão de estilo. Organizar. É que isso é minha praxe lá do MP, a gente botava ainda em tópicos, às vezes, lá no júri. Quem vem do MP, quem vem de gabinete, tem essa mania normalmente. Ó, o amor venceu, Gui. Houve reconciliação das partes. A mulher, como já estava rolando, já estava no meio da instrução, ela não queria que ele fosse condenado, mas aí já era, né? Mas ela, até eu botei ali as notícias, ele ajudou ela na época das enchentes e tudo. Aí ela Mas disse peraí, ele foi condenado? foi, mas daí teve a suspensão condicional da pena, né? Ele praticamente saiu de boa, porque ele é primário e tudo, né? O doutor falou, ele foi praticamente absolvido. Ele vai ter só que comparecer mensalmente em juízo e justificar, e não pode se ausentar sem permissão da comarca. E pagar os R$1.000. Ela pede, ela tem uma declaração dizendo que não quer ver ele condenado? Não necessariamente isso. Nos autos lá tem informação de que ela falou depois pro doutor, ele comentou comigo, né? Tá. Mas isso já no correr já da ação. Entendi. Então já não teria como pedir. Isso foi depois do oferecimento da denúncia. Mas esse é o lance. Esse é o lance. Não teria, mas a gente pede. Entende? Sim, eu concordo contigo, a gente não vai ganhar. Mas eu, se tivesse um documento formalizando isso, faria um pendelzão aqui. Questão preliminar da reconciliação entre as partes, da expressa demonstração da vítima sobre o desinteresse em prosseguimento do feito, questões de política criminal, barará, barará. Eu ia ganhar? Cara, provavelmente não. 5% de chance de ganhar, mas às vezes a gente ganha algumas coisas com 5%. Então eu tentaria fazer se eu tivesse força probatória nesse trecho aqui, tá? Mas que de cara eu já olhei assim, porra, foi depois da hora, né? Eu pensei, já era. Eu entendo. Mas é uma coisa que aos poucos a gente vai acreditando em coisas que não são reais e às vezes o fantasma existe. Que mais? O juiz de primeiro grau condenou fulano. Cara, eu botaria aqui juiz originário, tá? Mas também é questão de estilo. Condenou fulano para execução, apresentação. Condenado já por execução. Beleza. Fala, Sérgio. Não, eu acho que a minha internet estava ruim, eu estava falando, acho que vocês não estavam ouvindo aqui. Mas a minha questão é a seguinte: no caso do guia aí, se já vai apelar pedindo, falando só sobre a indenização, não seria. Pô, já estou apelando, porque já não pede absolvição, já procura, tenta de novo, né? Porque ele vai ganhar pelo menos tempo, o cara vai começar a cumprir essa pena daqui mais tempo, né? Porque vai demorar mais para ser julgado, né? Não sei se isso tem alguma relevância ou. Não, tem sim, até para prescrição. A sentença condenatória interrompe a prescrição. Se der um azar aí de demorar mais de. Vamos ver, puta, que a pena dele ficou acima de 1 ano, mas se demorar 4 anos para julgar, poderia prescrever. Eu aproveitaria para fazer um bolo. Conciliação, né, e tal. É que o cara ali, ele é funcionário do escritório, ele mesmo falou, eu só quero apelar do dinheiro ali, o resto tá de boa para mim. Aí ele chorou mais pelos R$1.000. Coitado, cara, apertou o orçamento. Sim, depois tem aí os comprovantes, eu tirei ali os documentos, mas tinha dele, recebe bem pouco mesmo por mês. Cara, mas igual, eu entendo, tá? Mas pensa, avalia se vale ou não. Aqui tem outro cacuete do MP, provavelmente, ó, Gui. Se não tem preliminar, nem bota preliminar, velho.
Até foi, porque, foi só por forma. Foi só por forma. exato, até porque se depois surge uma nulidade absoluta, tu quiser fazer uma gritaria, tu vai se contradizer. Tu vai dizer, bah, tava tudo certo. E aí surge alguma coisa que tu encontra, depois tu quer trabalhar, tu não vai conseguir, porque tu vai gerar uma contradição. Então, se não tem preliminar, não bota nada, tira fora. Do mérito da reparação mínima dos danos morais, a reforma da sentença, impossibilidade do réu e por suficiente arcar com a condenação. Vamos lá, vamos ver como é que tá isso aqui. A reparação mínima dos danos morais, reforma da sentença, impossibilidade do réu. Tá, beleza, tá bem claro. Essa é a reparação mínima dos danos morais causados da vítima, fica a quantia de R$ 1.000. O que diz o juizão aqui? Vamos ver. Respondendo do réu, dá uma conferida se não foi a digitação aqui, ou se foi o juiz que errou. Foi Ctrl+C, Réu, Ctrl+V. pagamento de indenização à vítima, consoante. Só um pouquinho, peraí, galera. Meu som estava desligado. Consoante previsão do artigo. Tá, barará, barará. Diz-se que tal quantia demonstra ser demasiadamente onerosa a parte, ré, a qual ofere renda mensal líquida inferior a R$ 1.000, conforme o contra-cheque em anexo. Boa. Aí, Gui, não sei se tu fez, mas eu já meteria aqui foto do contra-cheque dele. Pum! Meteria um quadradinho sublinhando quanto ele ganha líquido. Aqueles azulzinho, que daí tu tirou as formatação e também já ficou desformatado quando eu tirei as fotos, botei esse quadrado, mas é para mostrar onde teria as fotinhos, logo lá embaixo tem ali. Top, beleza. A condenação, a reparação dos danos, tal como fixo. Mas igual eu meteria aqui para não perder não sei se estava aqui ou não, mas para não perder o encadeamento entre a tua descrição. O cara ganha R$ 1.000. Ponto, tá aqui a prova. Vamos para o próximo. A condenação, a reparação dos danos morais, tal como fixada, viria a assolar a qualidade mínima de vida do réu, que a pessoa demonstradamente hipossuficiente, impossibilitando de acordo com as custos de subsistência, basilares da manutenção dignidade da pessoa humana, quais sejam contas de água, luz, alimento, transporte, local de trabalho, os quais juntos demonstrativo e anexo, a fim de verificação. Não tem demonstrativo e anexo, já toca na cara do juiz. Acho que é o que está aqui embaixo, né? Top. Mantém o que está escrito. Era para tá, só que eu tive que tirar, né? Tá, perfeito. Tá isso aí. Então tá top. Mantém o anexo, mas tu esfrega na cara do juizão aqui. Ele tem filhos? Tem, eu coloquei ele 10 filhos, ou era 10 filhos. Tá brincando? O cara tem 10 10 filhos? 10 filhos. Ah, 10 entendi porque o cara tá chorando por causa de 1.000 Não, filhos. Agora pô. faz sentido. Pô, Não, o cara tá com 10 mal da filhos. perna, tá mal da perna. A condenação ali, ficar preso, seria o de mínimo. Ô, Gui, essa informação ela tem que chegar antes no juiz, então, tá? O juiz tem que saber assim que ele bota o olho no teu processo que o cara tem 10 filhos. Nem que seja no quadradinho título. tá cobrindo ali, o quadradinho tá cobrindo ali os 10 filhos ali, mas tá ali, os azulzinhos tá cobrindo ali. Eu botaria aqui no título, ó, possibilidade do réu suficiente arcar com a condenação. É renda mensal inferior ao salário mínimo, 10 filhos para sustentar. Já largaria aqui. Porque aí, pô, aqui já me convenceu, não preciso nem ler a petição, entendeu? Se eu ler o teu título aqui e eu sou juiz, eu não leio o resto, cara. Eu já dou provimento ao teu recurso. Vamos ver o que mais. Em questão de gastos mensais, junta seus dados comprovante de gastos referentes ao aluguel de sua residência. Pum, R$ 500 mensais, vamos pensar aí. Porra! A 10 pensão, velho. Tá, peraí, ó. Pode apagar esse quadradinho aí que vai atrapalhar a leitura isso aí. Tu tá em cima do texto, né? Tá, vamos tirar aqui. Aqui eu achei um pouco repetitivo, ó, Gui. Quais sejam contas de água, luz, alimentos e transporte ao local de trabalho, quais juntores demonstrativo e anexo. Em questão de gastos mensais, junta-se aos atos comprovantes de gastos referentes ao aluguel da sua residência, comprovantes de pagamento de pensão alimentícia. Tá, na verdade,
A única coisa que ficou de fora aqui foi o transporte, o resto está referindo aqui e está juntando os comprovantes. Eu juntaria esses dois parágrafos aqui, transformaria eles num só e já botaria aqui todos esses comprovantes. Mas, de novo, é questão de estilo. Eu estou tentando analisar aqui de forma mais enfática possível para a gente aproveitar esse momento. Nessa esteira, vale ressaltar que o réu é pai de 10 filhos, aos quais pega mensalmente pensão alimentícia, conforme o comprovante de pagamento juntados aos autos. Esta quantia, além de se adicionar aos gastos mensais de fulano, demonstra suma necessidade de reforma da sentença, considerando-se que, em demasiada oneração à parte, já são prejudicados não somente fulano, mas também, junto à certidão de nascimento dos filhos e tudo. Pode depender de sua renda para a sua de qualidade de vida. Não se pode tolerar o apelante de quantidade significativa, considerando seus rendimentos mensais, gastos necessários do modo de vida, que perpassem consideravelmente a integralidade de sua renda mensal. Esta que é usada inteiramente, não somente para seus gastos pessoais básicos, mas também para o cuidado do sustento de sua família. E aí eu seria redundante na questão dos 10 filhos. E sua família, especialmente os seus 10 filhos. É uma informação que eu faria chegar muito no juiz. Aqui eu não teria medo de ser redundante. Assim, há de se observar o princípio da proporcionalidade, bem como deve ser proibido o enriquecimento ilícito da vítima, não podendo a condenação ser exorbitante relativamente ao caso concreto das condições pessoais do réu. Botaria um ponto aqui. Ficou confuso essa parte. Ademais, talvez tenha desformatado. Levando-se em conta tratar-se de casos de livre convencimento do magistrado, nesse sentido, quantia mínima fixação de reparação de danos ou de produção probatória, devendo-se moldar a realidade das partes. Tá. Vamos ver uma coisa aqui, cara. Eu tiraria isso aqui, porque isso aqui depõe contra ti. Eu tiraria o grifo disso, que eu quero dizer. Ele usou exatamente esse trecho para te condenar a isso. Então não vale a pena você reiterar essa informação. Contudo, aí aqui embaixo, sim. Contudo, quanto à quantia fixada pela magistrada, ponto de indenização apresentada no reparatório de vítima de violência doméstica, bem como natureza repressiva extrapenal, sem valor de reparação da sociedade, não precisa de responsabilidade, de forma a não comprometer a subsistência. Condenado? Tá, beleza. E aí faz o seguinte, fixa isso aqui também, ó. Não, porque aí tu vai falar sobre o valor, né? Que é mais alto do que a gente está pedindo. Ok. Eu não grifei além ali justamente. Sim, porque ia ficar com valor maior. Mas é que essa informação é importante, porque até aqui a gente não sabe se ela está aumentando ou diminuindo. É que ela fala reduzir o quanto indenizatório. De repente até aqui, ó. Porque aí tu dá conforto argumentativo para o juiz entender que um colega dele já diminuiu em casos anteriores. Tipo assim, sabe? Veja-se em casos de réu similarmente hipossuficiente, amoldando-se a realidade fática das partes da ofensão aquém do usual, reparação do honorário. Uma coisa que eu notei é que os R$1.000 ou 1.500 é o padrão que eles fixam. Aí aumentando se o cara ganha muito mais, e raramente o mínimo do mínimo que eu vi, eu olhei vários, é meio salário mínimo. Aí eu coloquei esse aí, o aquém do usuário é meio salário mínimo. Essa decisão aqui eu acho que tu deve manter, independentemente de quem seja o relator, porque é uma situação muito específica. Os caras vão ter medo de decidir a teu favor. Então, se eles virem que já teve alguém que decidiu, vai dar conforto para eles. Então, essa aqui tu mantém, mesmo que seja outra câmara, que não sei o quê, que barará, é um caso que eles vão ver, bom, já teve um caso de meio salário mínimo, pelo menos, então, meio salário mínimo daria para fixar. Ficaria em 700 e poucos, né? Assim, é incongruente com a dignidade da pessoa humana retirar a considerável quantia de R$1.000 de pessoa hipossuficiente que sequer afere tal renda líquida no passado mês, não se olvidando que fulano está reconstruindo sua vida após condenação criminal e segregação cautelar extensa. O cara ficou preso? Ele ficou segregado cautelarmente por 81 dias. Tem ali uma referência a isso aí, 81 dias, se não me engano. Boa. Bota essa informação aqui em rodapé, em algum lugar. Porque
Para o cara não achar que tu tirou isso aqui da tua cabeça. Tu já conhece Eu coloquei, eu fiz eu acho que tá no próximo tópico, eu fiz referência a isso. Eu coloquei ele, o prazo que ele ficou. Vamos ver. A qual não oferiu renda, sendo toda e qualquer quantia monetária dispensável sua sobrevivência e de sua necessidade da família, independente de si. Nesta cena, pugna-se então na reforma da sentença e de ficção. Direito humano de legitimidade da pessoa humana ver com sua própria conta. Tá, entendi. Então aqui tá abrindo para afastar. Beleza. Eu já colocaria essa informação da questão cautelar antes ali, para o juiz não ficar com dúvida, mesmo que tu tenha repetido. Mas vamos lá. Da minoração da condenação e reparação de danos morais, função pedagógica punitiva da pena, inerente caráter punitivo pedagógico da perseguição penal. Não sendo atendido o pleito de reforma da sentença, a fim de indeferir o pleito de condenação e reparação dos danos, pugna-se pela reforma da quantia fixada, com base na renda ferida pelo réu. Inferir o presente pleito, com atenção à própria natureza da condenação. O Gui, a jurisprudência então tem que vir para cá, tá? Porque aí tu pede a isenção. A gente não conseguiu nenhuma decisão que deferisse isenção. Mas tu tem decisão que reduz. E aí tu joga ela pro pedido de minoração. Então, acho que ela faz mais sentido aqui, tá? Com atenção para a natureza da condenação. Ressaltar-se aos papéis pedagógicos punitivos do cliente mentido em face fulano, desde já se encontram cumpridos. Houve nos autos notícia de conciliação entre a vítima e o réu, onde a própria vítima demonstrou não ter interesse tanto na persecução penal como na condenação de fulano. Eu passei por toda a enchente, né? E depois daí ele passou a me ajudar em tudo e a gente decidiu relatar nosso relacionamento. Eu fiz o pedido e agora não consegui mais contato sobre o retorno do juiz, mas estamos tudo bem, graças a Deus. Eles estão juntos ainda, será? Eu perguntei para o doutor se eles estavam juntos, ele falou, não sei, que esse daí também tem várias na real e não sei qual que ele tá agora. O cara é muito louco. Porque senão podia tentar afastar essa indenização dizendo que o valor se reverte em favor da própria vítima. Demonstra-se sem sentido, pois a condenação e reparação de danos no presente caso, a própria vítima não é interessada no que falando. Isso aqui tem que ir para cima e acabou misturando um pouco. Quando tu pede a isenção, tu usa esse argumento. Quando tu pede a minoração, tu usa o argumento lá do fato dele não ter dinheiro. Tais fatos são hábeis a demonstrar não somente o arrependimento da parte de fulano, como também deve-se ressaltar que restou o réu preso em caráter preventivo por 83 dias, sendo condenado ao final do processo cumprindo o caráter preventivo da sanção. Por fim, não se ouviu de o inerente caráter preventivo da persecução penal, qual por si só acaba com a punição do seu deslime, seja pela estigmatização do réu perante a sociedade, pela prisão processual, esta que não se entende de caráter preventivo, tá? Ou pelo pavor mesmo. Tá. Vindo de ti, eu não esperaria menos, né, que uma citação praticamente criminológica. Eu tô ainda no pique da cadeira de estágio, duas doutrinas e uma doutrina. Boa. Hora de um conhecimento do âmbito jurídico, que o pesar que requer o polo passivo de quaisquer procedimentos judiciais, especial aqueles de natureza criminal, interesse de lançar recurso de sua vida, pós-condenação criminal, e segregação cautelar extensa, na qual não oferiu renda, sendo toda e qualquer quantia monetária dispensar suas competências e suas necessidades depende de si. Assim, não é de se duvidar o cumprimento do papel tanto pedagógico quanto punitivo da sanção em voga, porquanto realizar conciliação durante a instrução do passado processo. Defitado o exposto considerado como tema. Acho que essa parte aqui não, acho que tu tiraria, porque isso aqui te prejudica. Esquece o que diz o STJ. O STJ está querendo nos sacanear aqui. A gente não vai reiterar que eles querem nos sacanear. A gente vai dizer que a gente vai quer a diminuição e o afastamento. A minha ideia foi justamente, tipo assim, se quer seguir o tema da STJ, se quer seguir o entendimento, então tu ainda assim pode fixar, mas então fixa em uma quantidade menor, justamente porque já foi cumprido o papel pedagógico. Claramente, né? Essa foi a minha ideia.
Entendi. Ou tu vai continuar fazendo o que tu acha que deve ser feito, mas de forma menos prejudicial, né? Entendi. Faz sentido. Mas aí tem que deixar mais claro, então, bem disposto, requer-se subsidiariamente. E aí a gente vai falar exatamente isso que tu me disse. No caso de indeferimento do pedido anteriormente formulado, nem precisa reiterar esse tema aqui, porque senão o cara vai lembrar que tem um tema que diz que ele deve fixar a indenização. Eu tiraria. Eu deixaria menos menos complexa aqui. Beleza. Beleza. Gui, tá bem bom, cara. O que eu faria? Eu deixaria mais clara a divisão. Eu falaria sobre a reconciliação lá em cima, e aí eu pediria para tirar a indenização, e eu falaria sobre os gastos lá embaixo, que é quando eu peço para diminuir o valor da multa. Então eu faria essa alteração. Num tópico fala sobre isenção e fundamenta com base na reconciliação, no fato do cara ser pobre. Dá para mencionar isso, óbvio que dá. Só que a gente precisa reiterar essa informação quando pedir a minoração. Mas tá top, tá bem bacana. Alguém tem algum outro comentário, alguma outra sugestão? Vamos aguardar os próximos episódios, vai nos avisando aí sobre o andamento. Eu tô animado para saber o que vai acontecer. O doutor, lá o doutor Rogério, no escritório, que ele me passou esse daí, né? Eles falaram, se tiver de crime aí, passa pro Guilherme para ele fazer. Eu tô fazendo só por aprendizado, por amor, né? Ele que tá protocolando, tá indo no nome dele. Aí ele falou, apela aí da quantia aí, dos R$1.000 só, a gente vai fazer. Que ele falou, de uma forma ou outra meio que pro forma, porque ele já saiu ganhando demais nesse processo. Pelo que ele fez, ele saiu ganhando muito, muito, muito mesmo. Aí a gente fez a apelação ali e foi mais por amor mesmo essa daí. Não recebi nada mais, mas o aprendizado tá aí. O que ele fez, Gui? Não, o cara é um baixinho, assim, eu já sou baixinho, ele é mais baixinho que eu, o cara, né? Aí, meio carequinha, ele chegou em casa um dia bêbado, encheu a mulher de soco, deu um soco na cabeça dela, prendeu ela na cama. Aí ele foi por lesão corporal e ameaça. Porque daí, depois que ele bateu nela, isso tem os laudos, tudo lá, com as lesões na cabeça, ele jogou álcool em cima da mulher e disse que ia tocar fogo nela. Eita! Não tocou porque, sei lá. Aí, no final, na sentença, não tinha provas da ameaça, foi pela violência em âmbito de violência doméstica ali, né? E como ele é primário entre aspas, porque ele tem formalmente primário, porque ele tem aquela capivara gigante por receptação, outras lesão corporal, ameaça, um monte de coisa. Louco da cabeça. Aí ele foi como primário, com suspensão condicional da pena, praticamente, e quase absolvido, assim, sabe? Olha só. O cara se deu bem, então. Ele se deu muito bem, porque em âmbito de violência doméstica e tudo, sabe? Ele se deu bem que teve a reconciliação, levaram em conta isso na própria sentença, mas ainda fixaram por causa do tema do STJ os R$1.000, que se não fosse os R$1.000, nem teria sido apelado. Ele deu uma choradinha por isso, mas até o doutor falou, cara, mesmo que tu não tenha provimento do recurso, tu saiu ganhando. Tu tá ganhando demais. Agora só fica quieto. Sossega agora. Show. Galera, acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, gostaria de falar alguma coisa. Se não, ficamos por aqui. Hoje foi um pouquinho mais prática, né? A gente pegou ali tópico por tópico, petição por petição, até aprendemos um pouco com a petição do Gui. Agradeço a presença de todos. Quem precisar, quiser que a gente dê uma olhada nas peças também, me manda aí, a gente vai marcando. Quem precisar conversar comigo, me chama. E ficamos por aqui hoje, então, galera. No próximo encontro, a gente vai ter aula de inteligência artificial com o Bernardo. Bernardo é, sem dúvida, uma das principais referências no Brasil sobre inteligência artificial. Deixa eu botar o nome dele aqui. Bernardo Azevedo. E ele vai vir conversar com a gente. Depois eu posto ali o link do convite direitinho. No mais, valeu, galera. Muito obrigado pela presença.
Abração para todo mundo. Se cuidem, qualquer coisa, só prender o grito. Feito.